Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estou novamente para divulgar mais um livro de Chico Xavier. A obra desta vez chama-se Visão Nova, foi editado por diversos espíritos. Hoje nós trataremos do tema fraternidade, tema bem importante. O livro de hoje, com o título Visão Nova, foi editado por diversos espíritos. São eles o espírito de Sheila, de Emmanuel, de Meimei, Agar, o espírito Nina Aroeira, o espírito de André Luiz e do espírito Bezerra de Menezes. A obra foi publicada em 1987, a primeira edição. Vou mostrar para vocês a capa do livro. Então, essa aqui é a obra de hoje, o título está no centro, Visão Nova. Abaixo a gente tem a imagem de uma cidade com uma imagem do horizonte, bem colorido. E essa mesma imagem que está abaixo aqui, ela está sendo replicada em cima. Atrás não tem nada, está em branco. É um livro pequeno, livro de bolso. Essa aqui é a primeira edição. O livro está bem conservado, está bem preservadinho. O livro está ok. Hoje nós vamos destacar um capítulo do livro, capítulo 5, com o nome Fraternidade em Ação. E justamente a gente vai falar sobre o tema fraternidade, né? Essa união aí entre as pessoas em prol de algo maior, né? Então tem um capítulo que fala sobre isso. Foi ditado pelo espírito Maria Conceição Aroeira, mais conhecida como Nina Aroeira. Eu vou ler então, em seguida a gente faz um comentário do texto. A autora diz assim: o isolamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos, e a coletividade, relegada a seus próprios caprichos, costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos uma família universal. Irmãos identificados pelos mesmos princípios, nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida. Mas, ligada a todos, pelos laços do trabalho e do amor, encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo aos imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações, porque se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável, toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos ou em favor de todos. Eis porque, desejando para todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros, sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Nina Aroeira. Então, muito importante essa mensagem de Nina Aroeira, né? Ela nos lembra que nós somos, acima de tudo, espíritos. E, além disso, fazemos parte de uma mesma família. Nas palavras da autora, de grande síntese, ela cita: somos a família universal. Né? Então, essa mensagem, se bem meditada, bem refletida, se a gente pensar nela, então ela possui valiosas implicações que a gente não pode desprezar. Por exemplo, a começar pelo fato de que nós fomos criados para a evolução, portanto não há como a gente ficar estacionado, né? Não há como a gente estacionar. O máximo que a gente consegue fazer é protelar esse caminho que Deus trilhou para nós,
Mas a gente, com essa postura, a gente sofre, né? Isso vai custar a nós, porque a gente começa a se desvincular das leis naturais. Todas as vezes que a gente não cumpre uma lei natural, a gente tem uma resposta pela lei da ação e reação. Negar a fraternidade, negar que o ser humano foi feito para evoluir, que nós somos espíritos e que nossa evolução depende do relacionamento de uns com os outros, depende de fazermos o bem, é simplesmente protelar um processo inevitável, né? Um processo inevitável que é sermos pessoas do bem, pessoas que praticam o amor. Sendo uma família universal, portanto, a gente foi criado para a fraternidade universal, para amar. E não há como corrermos disso. Então, nós não fomos criados para sermos isolados, mesmo isolados em grupo. Nós somos espíritos universais. Então, o isolamento em grupo é só uma fase momentânea que nós vivemos para que a gente possa evoluir, nos relacionar e superar e transcender essa experiência temporária, material de agrupamentos. Na verdade, o que a autora traz para nós a reflexão sobre essa universalidade do espírito que foi criado para viver em fraternidade, para viver em comunhão e não isolado, mesmo que seja um isolamento de grupo. Porque o relacionamento que a gente tem com o semelhante, em qualquer contexto, ele abre portas para o espírito desenvolver o esclarecimento, né, a sua inteligência. Demandas são criadas quando nós nos relacionamos. Tanto a inteligência é desenvolvida, quanto o sentimento, a prática do amor em si. Então, que são os dois pilares do espírito. Nós fomos criados para conhecermos, somos seres com autoconhecimento, que leva a gente à inteligência, né? Leva a gente a entender o mundo, entender nós mesmos. Então é o aspecto intelectual do espírito humano, e outro aspecto é a forma como nós nos relacionamos com o mundo e com os outros, que está por trás do amor. Então são caminhos que nós trilharemos. E a fraternidade, ela entra aí nesse meio como uma fórmula inevitável. Ninguém consegue evoluir isolado, só consegue em grupo. E a melhor forma de se relacionar em grupo é com esse espírito de fraternidade, de irmandade, que pressupõe, então, enxergar o próximo como a ti mesmo, que, na verdade, tem como consequência a frase que Cristo nos ensinou, né? Amai o próximo como a si mesmo. Então, para a gente conseguir pôr em prática essa vida em fraternidade, é preciso que a gente vá atrás do equilíbrio nos nossos relacionamentos. E assim a gente pode marchar para um processo evolutivo sem maiores problemas, né? De uma forma mais harmônica possível. Então, o equilíbrio significa que, sendo nós seres espirituais, autoconscientes, a gente deve entender que a fraternidade é uma diretriz universal indispensável. Não há como nós nos relacionarmos bem com o próximo, com o mundo que nós vivemos e com outros mundos que eventualmente viveremos, sem o espírito de fraternidade, que é a vivência em grupo pautada no amor, na ajuda ao próximo, no respeito, na justiça. Tudo isso se resume na ideia de fraternidade. Então, fazer o bem ao próximo, amar a todos, trabalhar para o nosso próprio crescimento intelectual e moral, são fundamentos básicos da natureza de todo espírito, portanto, de todos os seres humanos, né? Todos os espíritos, eles encarnados ou nesse planeta ou desencarnados em todo o universo, nós todos somos uma família. Então a gente precisa entender que nós somos espíritos, né? E sendo espíritos, a gente tem que ter essa consciência de viver essa experiência na matéria, na carne, para que a gente possa aproveitá-la, para que a gente possa sair daqui deste mundo melhor. Então aqui é como se fosse uma escola de aprendizagem desses relacionamentos. Então a gente tem a opção de aproveitar essa oportunidade e nos elevarmos como espírito. Algo fundamental que a gente não pode esquecer
a doutrina espírita nos esclarece isso, não é só a doutrina espírita que diz isso, mas a doutrina espírita ela esclarece isso, porque nós, ao morrermos, nós não vamos de fato morrer. Então a vida ela é eterna, né? Então a gente só vai se despir de um corpo de carne. E nós teremos uma eternidade para viver. Então aquelas pessoas que não conseguiram aproveitar a sua existência carnal quando nascem, até o momento em que morrem, elas inevitavelmente vão ter que renascer novamente para poder aprender a se relacionar. Porque também a nossa condição de encarnado nos impõe a necessidade de relacionamento. A criança, desde quando ela nasce, ela já depende do outro, depende da mãe, depende dos pais, depende da família para estar ali alimentando, acolhendo, dando afeto, ensinando os primeiros princípios básicos de relacionamento. Então essa experiência só é possível na condição de encarnado. E é nessa condição que o espírito vai poder praticar os seus hábitos de relacionamento e melhorar. E se a pessoa não faz isso durante uma vida, inevitavelmente ela terá que voltar em um novo corpo, em uma nova família, para poder aprender, né? Aprender a se relacionar. Então a gente deve pensar o seguinte: o que são 50, 60, 90 anos de uma vida, né, encarnados no nosso planeta, em relação a uma vida eterna? Né? Porque nós fomos criados em uma determinada data, ganhamos autoconsciência e nos transformamos em espíritos humanos, que significa espíritos autoconscientes. Mas nós precisamos evoluir para que a gente possa compreender a nós mesmos e entender qual é a nossa função nesse universo fraternal. Então, o que são 50, 60, 90 anos? Então, se nós pararmos para pensar, uma vida ela é muito curta e a gente não pode ficar preso àquilo que a materialidade nos oferece apenas e nos dá prazer momentâneo, mas esquecermos da nossa espiritualidade. Porque o que nós vamos levar após nosso desencarne vai ser a nossa inteligência, vai ser a nossa moralidade. Então esse é o nosso patrimônio, é um patrimônio do espírito, que ele nunca vai perder. Todos os nossos bens materiais cessarão com a nossa desencarnação. A gente não leva nada. A única coisa que nós vamos levar é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós desenvolvemos enquanto sentimentos virtuosos, e é aquilo que nós vivemos com as pessoas, a nossa lembrança, a nossa memória. Então é isso que nós vamos levar quando a gente sair dessa experiência encarnada. Deus criou a gente em algum momento no passado e a gente não recorda mais, por uma série de fatores que não dá para discutir aqui, mas esse esquecimento é justamente uma possibilidade de nós retomarmos a caminhada sem o peso dos nossos erros pretéritos, para que a gente possa evoluir, porque o espírito, em determinado momento da sua fase evolutiva, ele não está preparado ainda para lidar com os próprios erros pretéritos de outras vidas. Então nós nascemos de novo, renascemos com esse benefício do esquecimento. É claro que quando nós formos retornar ao plano espiritual, no momento certo, essas lembranças pretéritas dos nossos erros, elas retornarão a nós, porque a nossa memória espiritual, que fica no perispírito, ela fica armazenada e não se perde. Então, continuando, refletindo sobre a ideia de fraternidade, hoje nós sabemos que o nosso planeta, nós vivemos num momento histórico em que o nosso planeta Terra está passando por um processo evolutivo e transitório para um novo mundo, um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Isso quer dizer que em breve só terá a oportunidade de nascer neste mundo pessoas que já superaram o básico, né, os elementos básicos do mal, que não precisam se satisfazer egoisticamente fazendo mal ao outro para conseguir aquilo que deseja. Então esses espíritos eles serão convidados a irem para mundos
que são condizentes com o perfil moral deles. Isso, por consequência, só será permitido nascer neste mundo as pessoas que já superaram essa imperfeição moral. E esse processo ele vai se dando aos poucos, mas vai ocorrendo, né? São vários espíritos evoluídos que estão no universo e muitos deles, por permissão do nosso Mestre Jesus, que é o coordenador espiritual do planeta, recebem autorização para encarnar no nosso mundo para alavancar o progresso material e moral dos seres humanos. Então são aqueles espíritos que se destacam na pesquisa científica, se destacam com a sua sabedoria em termos de relacionamento moral. Então esses espíritos eles estão cada vez mais chegando para ampliar nossa visão espiritual, assim como propõe o título deste livro, né, Visão Nova, porque essa nossa visão atual ela é muito limitada, mas ela está sendo aberta por esses novos espíritos. Então, inevitavelmente, nós passaremos por esse processo de ampliação de nossa consciência. O que ocorre é que como que nós vamos lidar com a ampliação da nossa consciência? Como que nós vamos lidar com as nossas mazelas, né, com as nossas imperfeições? Então, nós teremos escolha de trabalhar essas imperfeições e, através de nossa vontade, promover a reforma íntima e melhorar moralmente. Então, essa é a oportunidade que a gente vai ter. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas estão entendendo que fazer guerra, xingar o próximo, fazer mal às pessoas, cultivar o egoísmo, se prender ao orgulho, se escravizar na vaidade, se iludir com os bens materiais, tudo isso são posturas materialistas que distanciam a essência do ser humano, que é uma essência espiritual. São amarras que nós vivenciamos que prejudicam o nosso processo evolutivo. As pessoas que não se despreenderem dessas amarras, elas perderão a oportunidade de participar desse processo de regeneração desse mundo. Então, elas irão viver em outros mundos inferiores, condizentes com a moralidade delas, né? Essas mensagens parecem extraordinárias, parece uma coisa estranha. Da onde que eu tirei isso? Para quem não é espírita, acha coisas muito fora da realidade, né? Olha, mas como que essa pessoa vem aqui dar essas informações? É que a espiritualidade ela vai nos comunicando. A espiritualidade são os espíritos evoluídos que nos ajudam a compreender o que é viver num plano espiritual a partir do aval do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, os processos mediúnicos que existem de forma organizada dentro do movimento espírita, através desses processos mediúnicos, vários espíritos evoluídos nos informam, nos dão informação desses processos. Então, para quem não está no seio, né, não participa do movimento espírita, essas informações elas vão chegando através de psicografias, de comunicações por psicofonia, e elas são coletadas e publicadas. E o nosso critério de averiguação se elas são verdadeiras ou não é a comparação entre várias obras espirituais, como o Allan Kardec, né, nos ensinou, né? Então a gente colide essas informações, analisa, compara, e através da fé raciocinada a gente consegue perceber o que é verdadeiro e o que não é, porque também há espíritos que tentam confundir esse processo. Então essa é a nossa fonte de informação. E a gente consegue ver cada vez mais isso acontecer. É só você procurar mesmo nos meios de comunicação, nos jornais, crianças novas, lembrando de quem foi na última vida, crianças superdotadas com 8, 9 anos, fazendo cálculo matemático que nem doutor em matemática consegue fazer direito,
crianças com dom da música muito refinada, com um tempo de vida muito curto para ter aprendido isso, né? Isso, como que é possível isso? O Espiritismo explica. Essa pessoa já é um espírito muito antigo, ela já viveu várias vidas, ela estudou no plano espiritual, e se ela não lembra quem ela foi na última vida, ela vem com todos os conhecimentos e toda a moralidade. Então são espíritos que já viveram ou aqui ou em outros mundos e chegam preparados para poder servir de espelho, né, para nós ainda que estamos em processo evolutivo. Então pesquisem, comecem a pesquisar sobre essas crianças com essas inteligências parecidas, fora do normal. Dê uma olhada. Então é nesse sentido que essas histórias, essas obras, as obras do Chico Xavier, elas trazem a nós certas verdades que ainda é confusa para a maioria das pessoas que vivem ainda presa à materialidade. Então há um universo muito amplo que quem não procura estudar o que é a realidade espiritual não tem noção do que existe, do que é possível, né? O que nós sabemos é que nós estamos aqui num processo temporário, experiência carnal, e o objetivo disso é que nós possamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Em essência, em poucas palavras, é amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Mas é uma síntese ainda que as pessoas não conseguem assimilar e praticar. Uma vez que todos assimilem e pratiquem esse ensinamento de Cristo, aí nós já estaríamos no mundo nem de regeneração, estaríamos no mundo feliz, né? Mas esse é um processo, a humanidade ainda engatinha, né? A gente ainda está nesse processo de transição, mas as próximas pessoas elas já irão vir com essas virtudes, e elas vão provocar uma mudança na consciência das outras pessoas, para que elas possam entender que esse é o caminho. E aquelas que não se afinarem a isso, que não entenderem o que é o espírito de fraternidade, elas não terão mais essa oportunidade de viver aqui no planeta. Porque não pensem vocês que a gente está aqui a primeira vez, né? Ou se tem alguém que nasceu aqui a primeira vez nesse planeta, é porque já viveu muitas vezes em outros planetas. A maioria das pessoas que nascem no planeta Terra são espíritos que já tiveram várias experiências encarnatórias. E ainda estamos muito imperfeitos para dizermos assim, nossa, não vou precisar mais encarnar. Então, temos que ter ciência de que nós necessitaremos de retornar novamente à carne, com outra identidade, talvez com outra família ou com a mesma, dependendo do que nós conseguimos nos relacionar nessa família, mas que nós renasceremos novamente, isso é fato. Então, a gente precisa preparar nessa existência agora, para que a gente possa ter a oportunidade de retornar a este mundo, que será outro daqui 100, 150, 200 anos. Então, essa é a mensagem, né, da fraternidade. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Peço que quem gostou do vídeo dê seu like, compartilhe com os amigos, faça seu comentário. Eu vou procurar dar um feedback, comentar as dúvidas ou replicar os comentários de vocês, dar alguma resposta. E assim a gente pode ir trocando ideias e informações. Eu vou terminar esse vídeo lendo uma prece, chama-se Prece de Amor, que está no livro, é o último capítulo, foi ditado pelo espírito de Sheila. É uma prece muito bonita. Então ela diz assim: Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos por teu amparo a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal
e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas Tuas mãos. E agradecendo-Te o privilégio do trabalho em nosso templo de oração, louvamos a Tua infinita bondade, hoje e sempre. Sheila. Que assim seja, graças a Deus.